Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Se é a tua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Já corre se inscrever nesse canal. E prazer, eu sou a Regina Santos. É muito bom ter você aqui comigo, viu? Já vou te avisando que vocês vão ver de novo essa peça. Sim, é meu. Vou falar a verdade para você. Essa peça aqui, ela me serviu de uma coletânea de assuntos, porque cada vez que eu olho para ela, e eu tô trabalhando muito nela, né? Inclusive essa peça aqui da coleção também. Só que essa cor, ela foi mais, né? A queridinha. Então eu tô reprisando ela algumas vezes. E aí o que que acontece? Deixa eu contar pra você. Por conta disso, cada vez que eu estou fazendo ela, essa mente reflexiva, se você não sabe, é só uma pessoa que pensa muito. Nossa, a cabeça é uma metralhadora. É incrível. Acho que nem 10% de tudo que eu penso eu coloco pra fora em pautas, em vídeos. E já tem muito vídeo aqui, né? Eu fazia live o dia inteiro. Muito assunto. Então imagina o tanto de informação que existe dentro desta mente pensante. E como eu estava dizendo, essa peça me traz muitas outras pautas a falar. Inclusive essa que vamos falar agora, que é eu nunca tinha falado a respeito disso, mas chegou o momento de dizer, porque eu olho para essa peça e falo, essa peça é a melhor peça em questão de desenvolvimento, tá, galera? E antes que você fale, eu já vi essa receita em outras páginas. Se você tá começando agora no crochê, você ainda não percebeu muito isso. O crochê, ele tem como base os pontos, como o alfabeto, né? Ali as vogais, que são pontos baixíssimo ou correntinha, ponto baixo, ponto alto, meio baixo, que é a mesma coisa, ponto meia. E aí os múltiplos, né? Que depois do ponto alto tem o ponto alto duplo, o ponto triplo e assim vai seguindo. E tem as variações que a gente faz a partir do ponto. Ou seja, você pega exemplo, tá? 5 pontos altos, fecha ele pela metade tudo junto, você forma um ponto pipoca. A partir dali você consegue fazer uma tulipa, né? Então, assim, existe aí as variações que você consegue fazer, que eu conhecia como ponto fantasia. Não vejo muito se falar hoje sobre isso, né? Pontos fantasias serem construídos a partir dos pontos base, das nossas vogais escritas com a agulha, né? Mas quando eu percebia, era dito isso. Então, vamos voltar para cá tendo me explicado. Não, não é a invenção da roda, a roda já está inventada, mas é a minha leitura sobre como eu fiz a minha flor rasteira, como que eu fiz a minha emenda, onde que eu coloquei e retirei corrente, como eu cheguei nessa proporção, o que que eu fiz para chegar nesse bico, nessa combinação, neste tamanho. Para quem me acompanha sabe que eu tenho pontos pequenos, então chegar a 70 centímetros sempre foi assim, um dos maiores desafios dessa crocheteira. E essa peça facilmente, ela tem chego a 75, tanto que, ó, eu estou na penúltima carreira, a última carreira é de outra cor, e ela já está bem comprida e bem larga. E detalhe, eu já tinha feito outros modelos com 3 flores rasteiras presa na base e não no verde, tá? Unida, né? E não tinha chegado. Então, assim, eu olho para essa peça e falo, pela primeira vez, eu olho para uma peça e falo, essa peça é a minha peça perfeita. Sim, hoje ela é minha peça perfeita. E talvez na próxima coleção eu deixe de achar ela a peça perfeita, porque eu posso vir a evoluir a partir dela. E por que que eu quis vir falar com vocês sobre isso? Só para poder valorizar mais a minha peça? Também, porque cada vez que eu venho aqui e mostro, mais ela vende. Gente, ó, essa peça não tá blocada. Vocês estão vendo que eu acabei, ó, de fazer os arremates, que ela tem muitos, né, pela disposição de cores. A forma que eu coloquei as cores faz com que ela tenha mais arremates. Eu acabei de fazer os arremates aqui para poder vir com a última carreira, que é a carreira do bico. E olha a fluidez dessa peça. Extremamente fluida. E olha os pontos todos depositados em seus lugares. E você tá vendo vincos porque ela tava assim, dobrada aqui na minha mesa, porque eu não tô fazendo essa, agora eu tô nessa, né? A gente tá trabalhando em linha de produção, tanto que você vê que nessa os arremates ainda estão aqui e eu tô na cor, que é essa cor
do bico. E por que eu vim falar disso pra vocês? Além, tá, de querer engajar e mostrar muito a minha peça, sim, pra vocês. Porque, galera, agora em maio, né, nós estamos aqui na segunda semana de junho, mas agora em maio, mês passado, eu fiz 1 ano de canal, tá? Efetivo, né? Tanto que eu comemorei 1 ano de canal. Antes disso, em março foi quando eu decidi vir pra decoração lá da casa, em abril foi quando eu disponibilizei as primeiras peças feitas por mim no crochê. Esses dias eu tava até com a primeira peça. Deixa eu pegar pra mostrar pra vocês, espera aí. Pronto, deixa eu mostrar provando. Essa foi das primeiras peças que eu fiz com esse estilo. Não, aqui não é uma tampa do vaso. Aqui seria um tapete, galera. Olha só. Olha a diferença de tamanho. Não olhem nem pro tamanho do tapete. Olhem pro tamanho do ponto. Vocês conseguem perceber o tamanho, a diferença? Mesmo sendo escuro, vamos ver aqui pela parte clara. Olha as minhas hélices, aqui tem, ó. 1, 2, 3, 4 carreiras de hélices aqui, ó. Olha. Vamos contar por aqui? 1, 2, 3, 4. Olha a diferença de tamanho das minhas hélices. Ah, essa é leque. Não, não é para modelo. Mas, ó, olha a diferença do tamanho do meu tapete finalizado com bico. E além dessa diferença aqui, ó, isso que eu chamo de fluidez. Esse aqui, ele parece que tá engomado, de tão durinho. Por quê? Era um erro? Não. Eu sou amigurumeira, né? Pra quem me acompanha sabe que eu venho do amigurumi. Então, eu sempre fui esses pontinhos bem alinhados. Tanto que, ó, o alinhamento nunca foi um problema desde o início comigo. Olha o alinhamento da minha peça. Lá no início. Por quê? Porque o amigurumi já exigia, né, alinhamento. Já é uma coisa que a gente leva como característica. Então, ó, essa aqui, esse foi o terceiro modelo que eu fiz. Porque eu lembro exatamente. Quando eu vim pro Decoração Moda Casa, eu fiz o tapete modelo Dai como jogo de banheiro. Eu fiz o tapete Cris. E esse aqui, que, era o tapete, que é o tapete de 25 da Loren. As 3 peças que eu contei pra você lá do canal da Loren. E olha o tamanico. Quando eu fiz ele, eu falei, gente, não tem como eu vender um tapete desse tamanho. Não cabe um pé aqui em cima. Olha que fofinho. Que fofinho, gente. E olha aqui agora. Vamos ver quantas carreiras tem aqui para me contar para você de hélice. Depois do leque, unido no verde, unido na cor também, tá vendo? Não no verde, ó, na cor. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras de leque, tá? Vamos ver quantas carreiras tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 carreiras de leque. Olha a diferença de tamanho. E como eu disse pra vocês, deixa eu guardar meu tapete. Prontinho, voltei. Nada disso tem a ver com modelo, tá? É crochê, é escrita. É como quando a gente tá lá na sala de aula, no primeiro ano, e você começa a movimentar o punho para poder conseguir fazer a sua escrita, né? Conduzir ali as letras, né? Formar frases, nomes. A gente não começa? A mesma coisa é no nosso crochê. E por que eu quis vir falar com vocês disso? Esse tapete, ele me permite, como eu disse, muitas pautas, né? E eu fico muito feliz com isso. E para mim chegar neste lugar hoje, galera, eu tive que passar por março do ano passado. Entender as teorias, entender o que é ponto grande, ponto pequeno, o que é. Gente, antes eu não sabia, eu trabalhava muito com ponto baixo, né? A base do amigurumi é o ponto baixo. Então, eu não sabia o quanto que eu podia deixar de grande essa parte aqui que eu chamo de perninhas do meu ponto, que é a parte que laça na carreira anterior. Eu não sabia quanto que eu deveria aumentar na parte de cima. Eu só me preocupava com a relação das correntes. Era só isso que eu sabia, que a corrente não podia ficar tão separada uma da outra. Mas assim, a parte de comprimento do meu ponto, eu não entendia muito. Eu não sabia ler aquilo, entende?
para eu poder chegar nesse momento hoje, de olhar para o meu tapete e falar, esse tapete está perfeito, eu tive que caminhar 1 ano de aprendizado. Mas, o que acontece? Eu sempre busquei levar qualidade para o meu cliente, demonstrar que eu estava entregando o meu melhor, desde o meu tapete, até a minha embalagem, até a minha oferta em fotografia. Gente, minhas fotos, não tinha como, né? Eu não conseguia fotografar, não fazia vídeos, eu não aparecia tanto mostrando as minhas peças. Nos vídeos anteriores eu falei sobre isso, sobre entender que a minha peça, ela é protagonista dentro do meu ateliê. Ela tem que ter voz alta aqui dentro, né? Então não basta só eu ficar aparecendo, e a minha peça nunca. Não é verdade? Eu tenho que mostrar a minha peça até que vocês enjoem dela e ela encontre aí o seu destino. Mas para que eu pudesse compreender tudo isso e vivenciar a prática além da teoria, eu tive que caminhar para este lugar. Então, no resumo desta ópera não pare, não pare. Independente de que forma você resolveu trabalhar. Olha, eu fiz um tapete do modelo XYZ, né, já de uma receita disponibilizada na rede social, e o meu caimento não ficou igual ao da artesã. Não vou fazer mais, não consigo. Não! Você vai precisar viver os processos, você vai precisar fazer. E o meu tapete que eu queria que tivesse 70 centímetros ficou com 65. Não pare. Continue. E ao longo do seu percurso, você vai entender se é a agulha, se é o fio que você utiliza, se é a tensão depositada na sua mão, se é o tempo que vai... Hoje eu olho para os meus pontos... Gente, quando eu comecei a fazer crochê, o meu ponto alto tinha 0,75. Não tinha 1 centímetro de ponto alto. Imagina, o meu ponto baixo, para vocês terem ideia, ele era 0,25. E eu sei porque, como eu trabalhava com amigurumi, eu trabalhava com medidas, eu sabia ali que eu precisava de uma peça de 20 centímetros, quantas carreiras eu ia precisar distribuir num corpo, tá? Então, isso eu já sabia fazer. Então, eu já sabia avaliar o tamanho do meu ponto, né? E já falei muito sobre isso com vocês. Aprendam técnicas e se desprendam das peças, né? Porque com a técnica adequada, você vai para qualquer lugar, inclusive para lugares que você nem esperava ir, entende? Cada artesã tem a sua maneira de vir aqui e se apresentar nas redes. Seja ela criadora de conteúdo, criadora de peças, criadora de novos métodos, né? Eu sempre falo, quando eu pego o trabalho de alguma outra artesã para reproduzir, sim, eu faço muito isso, mesmo sabendo desenvolver minhas próprias peças, mas eu gosto de prestigiar as técnicas aplicadas das outras amigas. Tem amigas crocheteiras aí que eu uso como referência, tá? Vale muito a pena você perceber isso. Mas, além da peça em si, eu olho muito a técnica. Eu gosto muito disso. Personalidade, sabe o que eu chamo de técnica? É aquela artesã, além dela ter aplicação lá do ponto alto, baixo, meio alto, que é tudo a mesma coisa, as mesmas vogais, né? Ela tem a personalidade dela, criativa e aplicada naquilo que ela tenta apresentar para outras pessoas, entende? Então, assim, mesmo quando eu vou lá e prestigio as nossas amigas criativas demais, né? Que também fizeram aí o seu percurso, que estão fazendo, né? Enquanto estamos aqui no plano e decidimos trabalhar com o que trabalhamos, estamos fazendo o nosso percurso. É uma caminhada diária, né? De evolução. Olha eu falando para vocês 1 ano depois, sobre mais de 1 ano, né? 1 ano e 3 meses, sobre o tapete que hoje eu considero perfeito. E quantos modelos eu fiz antes dele? Se você olhar aqui só na minha página, tem tapetes que eu reproduzi e nomeei como meu. E agora eu tô dizendo para vocês sobre o tapete perfeito, que eu considero o tapete perfeito. Por quê? Eu caminhei para este lugar. Eu desejei este lugar.
e vou parar aqui. Não, como eu mesma disse, provavelmente lá na frente eu vou estar te apresentando um outro, partindo desse, que eu falo, olha, esse aqui ficou maravilhoso. Então, eu queria muito vir aqui falar com vocês sobre, né, dividir com vocês essa minha avaliação sobre o meu e dizer para vocês, para que eu possa chegar, pudesse chegar neste hoje, eu tive que caminhar. Mesmo em dias que eu olhei um tapete de 50 centímetros e falei, meu Deus, olha o tamanho que ficou esse tapete, ficou pequeno demais, eu não vou conseguir vender um tapete desse tamanico. E não vendi, fiquei para mim. E arrumei outros meios. E o que foi naquele período? Eu fui lá e coloquei mais um quadradinho. Aquele bico era um bico que ele cabia com quantos square fosse colocado, né? Ele não precisava de uma contagem, isso coube muito, serviu muito para mim naquele momento, tá? Tanto que hoje mesmo eu falei, gente, eu vou voltar a fazer tapete de square, faz tempo que eu não faço e eu gosto de fazer tapete com square. Tava olhando uns fios aqui abertos, falei, vou fazer square com esses fios e vou fazer tapetes. E aí, olhando para minha mesa, com essa minha mente pensante, eu falei, eu vivo hoje a realização de olhar para um tapete meu e falar, que tapete perfeito. E não é nem pela combinação de cores dele, é pelo resultado da teoria que eu desenvolvi e apliquei neste modelo. Então, eu gostaria de dividir essa minha alegria com vocês, essa minha realização com vocês, de uma forma que eu pudesse também injetar isso em você. Eu não sei qual momento que você está aí hoje, mas se tem uma coisa que eu posso dizer para você é, não pare, tá? E se você já conseguiu fazer uma peça que você fala, nossa, essa peça aqui está perfeita, deixa que as outras pessoas também saibam, porque em algum lugar você pode transmitir algo para alguém que realmente estava precisando ouvir aquelas palavras e vai acelerar o passo, firmar as pernas por conta do seu depoimento, tá bom? Mesmo que você não tenha aí, eu não gosto de aparecer nas redes sociais, mas de algum modo faça com que suas conquistas sejam aí uma válvula, né, de ânimo aí para que outras pessoas também sigam a partir de você. E é isso que eu tô tentando fazer aqui hoje, mostrar para você, meu amigo e minha amiga, que existe o início, mas se você não desistir, você vai olhar lá para o horizonte e vai perceber que o sol está lá te aguardando, tá bom? Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima. Curte, comenta e compartilha, né?